estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade onde o ser humano, ele sempre, muitas das vezes, não está satisfeito com aquilo que tem. Isso é natural do ser humano, porque nós, quando trabalhamos, nós almejamos algumas situações, seja elas materiais ou não. E quando nós queremos aquilo que ainda não é o tempo de Deus, muitas das vezes nós pulamos etapa. E quando nós percebemos que temos a oportunidade não dada por Deus, mas muitas das vezes pelo homem, e não entendemos que muitas das vezes não é tempo de nós termos aquilo em nossas mãos. E às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos felizes, pastor, e pensamos que aquilo foi realmente que Deus deu para a gente. Mas quando as coisas começam a dar errado, como é que foi Deus que deu? Às vezes nós almejamos tanto, e falamos assim: Senhor, mesmo que tu não permita, mas eu quero. E a Bíblia diz sobre esse filho, aonde eu comecei a entender que tinha algumas fases desse filho. Só que a primeira fase que me vem na minha memória é uma felicidade inconsciente. Mas como assim, pastor? O filho, ele vivia na casa do pai com amor. Ele tinha o pai que o valorizava, mas ele em si não o valorizava. Às vezes nós temos tudo nas mãos, mas não damos o verdadeiro valor. Às vezes nós temos a oportunidade de ir numa culto de ação de graças pela pastora, que por sinal ela está belíssima, e hoje foi uma prova, pastora. Esse hino, 20 anos sem cantar ele, mas graças a Deus tinha aí, ó, pessoal que soprava no ouvido e lembrava. Mas a Bíblia diz que esse moço, ele chega para o pai e fala assim: pai, eu estou afim de sair, acabou, eu quero sair. Então faz o seguinte, me dá a minha parte, por gentileza, me dá a minha parte. Por direito, ele não tinha. O pai não morreu, mas o pai fez ao contrário. Ele não repreendeu. Quer ir? Vou repartir. E a Bíblia diz, irmãos, que depois de alguns dias o filho começa a partir, ir para o seu caminho. Só que é interessante
que eu creio na minha mente, e a própria Bíblia, ela afirma que o pai ele estava à espera, mas ele não foi atrás do filho. Se existir teólogos jamais aqui, me ajude. Mas a Bíblia não diz que o pai foi o quê? Correndo atrás. Não, desesperado não. E a segunda fase que me chama a atenção, a primeira foi que ele tinha tudo, mas era uma felicidade inconsciente, mas não valorizava o pai. E a segunda fase que me chama a atenção, que era uma infelicidade inconsciente ainda. O que ele fez? Gastou tudo. E quando a gente gasta tudo e não tem onde recorrer, o que acontece? Passa dificuldade. Só o que me chama a atenção, irmãos, não foi a dificuldade somente que ele passou, foi que Deus, ele é justo, ele é soberano, irmãos. Eu não prego Assembleia, não prego Betesda, não prego congregacional, eu prego segundo Cristo na vida do Edson. Só. Eu tenho alunos, irmãos, muitos, que são candomblé, da Umbanda, e eles falam assim: professor, eu admiro o senhor. Aí eu falo: por quê? Pela fé que o senhor tem, e o senhor não menospreza nada, pelo contrário. E eu fico admirado nesse Deus que o senhor serve. Porque, irmãos, Deus, quer queira ou não, Ele cria circunstância para que você se arrependa e volte para casa. A Bíblia diz que naquela região houve o quê? Uma grande fome, não é verdade? Mas só houve fome depois que ele gastou. E eu entendo, não tinha nem ninguém para emprestar para ele, não tinha amigos, não tinha vizinhos, não tinha ninguém, pastor. Deus fecha a porta, irmãos, tá? Muitas das vezes, para a gente abrir a mente, e saber que Deus, Ele é Deus na nossa vida. E Deus abre porta onde não tem porta, para a gente agradecer a Ele e dizer que Ele é soberano. Eu fiquei um bom tempo desempregado. Bom tempo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que naquela região houve uma grande fome. Ele perdeu tudo. Ele não tinha mais condições absolutamente de nada. E o que fazer? Ainda ele não queria voltar para a casa do pai. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente tem que ser um pouco mais sensível à voz de Deus. Às vezes Deus permite, sim, Deus permite a gente comer bolota de porco, para a gente acordar. Às vezes Deus permite, sim, ficar desempregado, sim, passar dificuldade de viver somente na dependência de Deus. Quantas vezes eu fiquei um bom tempo, eu não sabia nem o que iria comer no outro dia, porque eu não tinha. Minha filha pequena acabava a fralda num dia, no outro dia eu não sabia o que fazer porque eu não tinha dinheiro. Mas no outro dia veio socorro. Eu vivi isso.
não ficou ninguém. De não ter nenhum arroz dentro de casa num dia, e no outro dia mandarem cesta básica na minha casa sem eu pedir. Eu vivi muito, eu vivo hoje ainda, mas eu vivi muito na dependência de Deus. Outro dia que eu não sabia o que fazer, fui trabalhar de motoboy na pandemia, já formado, irmãos, experiência vasta no mercado, mas eu tinha que trabalhar, tinha a minha moto, tinha que trabalhar. Por quê? Simples, porque eu sempre fui sacerdote, eu tinha que fazer algo. Não vou trabalhar nisso porque eu sou formado. Irmão, esse anel de graduação para mim aqui não me tirou de um trabalho de ganhar R$50 por dia no motoboy, entregando quem tinha. Gastou tudo. A Bíblia diz que a dificuldade começa o quê? A apertar. A terceira fase dele ainda continua assim, uma infelicidade inconsciente. O filho começa a passar fome, dificuldade, percebendo que a vida que ele escolheu era infeliz. Ele estava fora e começou a ter a consciência que ele estava fora. Só que muitos irmãos estão dentro, mas a mente está lá fora. E muitos estão lá fora, queriam estar com a mente aqui dentro. Se você for agora no hospital, pedir ao Espírito Santo de Deus, falar: Senhor, me revela. Por quê, pastor? As orações de todos no leito. Me perdoe o que eu vou dizer. Muitas orações são as mais sinceras que tem na face da terra. Sabe por quê? Porque precisava eles estarem no leito no hospital para ter uma oração sincera com o Pai. E quantos de nós temos a oportunidade nessa noite, no culto, de agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, valorizar o que o Pai deu para você, valorizar aquilo que Deus proporcionou para você. Pastor, o que Ele proporcionou para mim? Sabe o que Ele proporcionou para você, irmãos? Simples. Você não está sentado, sim ou não? Sim. Você está ouvindo, sim ou não? Sim. Você está falando, sim ou não? Sim. Então por que não deu ouvir a Deus? Pastor, você não sabe o que eu estou passando também, irmãos? Me desculpe, nem quero. Quem tem que saber é jogar na tua vida. É Ele que tem que saber, sabe por quê? Porque é Ele que vai socorrer a tua casa, é Ele que vai transformar a tua vida. Não é o pastor Edson, não é o pastor Eurico, não é a pastora Virgínia, mas é o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. É aquele que está nessa noite assentado nessa igreja e dizendo: filho meu, eu quero lhe dar presente, mas basta você abrir a tua boca e não ficar calado. Não é a altura do céu da tua glorificação, mas
mas é de dentro para fora que você tem que glorificar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chega a comer bolotas de porco e começa a pensar: poxa, na casa de meu pai eu comia bem, na casa de meu pai eu bebia bem, pastor, muito. Até os servos comem melhor que eu. Olha o que eu estou comendo. Caiu a consciência. Preciso voltar para a casa do meu pai. Ele falou assim: eu tenho que voltar. Eu não quero nada, só quero voltar para a casa do meu pai. Só que interessante, irmãos, que a Bíblia diz que ele volta. Posso botar aqui, pastor? Posso? Ele volta. Limpo ou sujo, irmãos? Limpo ou sujo, irmãos? Roupa rasgada ou limpa? Ou boa? Rasgada. Essa mensagem, irmãos, não é para quem está somente fora da igreja, não. Às vezes tem gente que está dentro, mas está fora. Meu Deus, aleluia. Às vezes você está aqui, mas a tua mente está lá fora. Como é que Deus quer trabalhar? Pode trabalhar na tua vida. E eu quero convidar você, irmãos. Seguinte. Cadê aquele ministério de louvor? Manda eles cantar para ele aqui, viu? A Bíblia diz que ele começa a voltar. E ele começa a dizer assim, ó, é meu filho. Olha para trás, ali, ó. É meu filho. Ele está voltando. Ele está voltando. Meus servos, ele voltou. Ele voltou. Sabe por quê, irmãos? Ovelha fica no pasto sendo cuidada pelo pastor. Pega essa. O filho, ele volta. Meu servo, ele voltou. E hoje, irmãos, Deus quer dar um presente para cada um de vocês. Eu vou dar para o meu filho. E Deus quer dar para você também. Às vezes você perdeu muita coisa, mas hoje Deus está proporcionando mais bênção para a tua vida. O meu filho voltou, pastor. Por ele ter voltado, eu não fui atrás. Eu estou dando autoridade na mão dele. Aquilo que eu tenho, você tem. Você fala. Você produz. Porque você tem autoridade agora nas tuas mãos. Mas falta aí. Meu filho não pode ficar vestido assim, ó. Sujo. A melhor vestimenta para ele, eu dou. Porque eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Se o teu pai está aqui, então
recebemos de Deus.